Que bom é poder estar aqui novamente. É bom estar com os irmãos. Eu gosto de estar em igreja que está começando. Eu gosto de participar. Quando eu cheguei na igreja em Serrana, a igreja já tinha, isso foi em 92, no prédio, talvez eles estavam há 3 anos naquela igreja, mas o trabalho já acontecia já há algum tempo. E eu sei da história do trabalho em Serrana. Durante algum tempo, não tinha praticamente quase ninguém. O irmão Wellington, não sei se os irmãos chegaram a conhecer, lá da cidade de Pitangueiras. Mas na época o Wellington morava em Ribeirão Preto, e o Wellington ia em Serrana, ele abria as portas da igreja, ele cantava, ele pregava, e às vezes tinha 1, 2, 3 pessoas, teve vezes de não ter ninguém. E quando ele terminava a pregação, ele trancava a igreja, o vizinho dizia: rapaz, eu ouvi toda a mensagem que você pregou. E ele agradecia pelo Senhor do lado, ouvir a mensagem. E hoje, quando nós olhamos para a nossa igreja, e aqueles que chegam hoje, encontram já a igreja grande, estabelecida, igreja missionária e tudo mais, e agora, inclusive com 2 pastores, pensa que começou daquela forma, ou seja, já com tudo ali. Não, começou bem pequenininho mesmo. E hoje, para a glória de Deus, Deus tem não apenas estabelecido, mas confirmado e abençoado a igreja. Então, meus amados, fiquem firmes no caminho do Senhor, orando por almas salvas, ganhando almas para Cristo, apoiando o seu pastor. E o pastor, ele é amoroso, ele é alguém alegre, ele é alguém esperto, animado com as coisas do Senhor. Então, parabéns a vocês pelo pastor que vocês têm, e pastor, parabéns pelos irmãos que vocês têm aqui, e juntos, com aquele Senhor que está lá no alto e sublime trono, vocês podem ir adiante. Hoje eu fui conhecer o terreno lá. Amados, como eu gosto de construção, eu amo construção, e eu já fiquei olhando aquilo ali, e as mãos chegam a coçar, pastor, chega a coçar, que vontade, que alegria, tá bom, de poder estar envolvido na obra de construção. Então, louvado seja Deus. Quero agradecer os irmãos, estão no caminho certo. Ao participar de missões, pastor que vocês ouviram hoje nessa noite, pastor Christian Sching, eu já estive com ele lá em Senador Canedo, pregando conferências para eles lá, e eu pude realmente ver o trabalho daquele homem. Ele é realmente trabalhador, tem feito um ótimo trabalho ali. Num dia de culto era 7:30 da noite, 6:30 nós estávamos na casa de alguém, ajudando aquela família com a palavra de Deus, encorajando eles, animando eles. Ele é muito trabalhador mesmo na obra do Senhor. Então, parabéns por tê-lo no quadro de vocês e no apoio missionário também, tá bom? Muito bem. Ontem eu acho que passei um pouquinho do horário também, depois eu fui ver lá, o tempo, talvez eu gastei um pouquinho além do tempo, mas eu estou com vergonha. Eu cheguei ontem aqui, era 5:30 da tarde, 5:20. Eu cheguei e comi. Aí depois eu vim no culto, preguei e depois comi. Hoje pela manhã eu comi, na hora do almoço eu comi, agora às 5 horas da tarde eu comi de novo. Eu já comi 5 vezes e preguei uma vez só. Então eu já estou até envergonhado. Eu vim para pregar e agora ele disse que vai ter comida depois do culto de novo. Então, amados, deixa eu pregar, tá bom? Não fica desanimado não, Eu preciso pagar a comida minha, tá bom? João capítulo 4, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João 4:25. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis.
Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe o galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim como que semeia, como que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia, e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhastes, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmo o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Oremos. Pai, abençoa a tua santa, bendita e sagrada palavra, porque sabemos que é ela, ó Deus Pai, que nos alimenta, é ela que nos ensina, é ela, ó Deus Pai, que transforma as nossas vidas, e é ela que realmente vai trabalhar em nós. Apenas nos use como instrumento, como vaso, nas mãos do Senhor. Dê aos amados irmãos a paciência, a vontade, a disposição de querer ouvir, e ouvindo, guardar e viver a sua santa palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. É um texto muito conhecido aos amados, eu creio que os irmãos já devem ter ouvido várias mensagens nesse texto. Eu acho interessante porque lá no capítulo 3, naquele momento em que Jesus conversa com Nicodemos, e Jesus menciona o versículo 16, João 3,16, um dos versículos mais importantes das Escrituras. Aquele sermão, pastor, Jesus está pregando para um único homem, para Nicodemos, e ele fala João 3,16. Aqui, nesse sermão que para mim é esplêndido, Jesus está pregando também, falando com uma mulher. O testemunho da salvação dessa mulher é algo fantástico, porque aqui, amados, nós vemos o Senhor dizendo, ou explicando primeiro para os seus discípulos, que a vontade dele é fazer, a comida dele é fazer a vontade daquele que o enviou. E tudo começou com a disposição de Jesus de passar em Samaria. A Bíblia nos diz, versículo 4, e era-lhe necessário passar por Samaria. A disposição de Jesus em vencer o preconceito e passar em Samaria. Amados, não há nenhum lugar onde a graça do Senhor não deva estar presente. A graça do Senhor, que eu quero falar amanhã na Escola Bíblica Dominical, acerca da graça do Senhor, ela deve estar, e ela consegue estar em qualquer lugar. Samaria, ela é um lugar excluído do povo judeu, mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus, mesmo sendo judeu, o Jesus, homem, disse, era necessário passar ali, era necessário para nos ensinar a vencer o nosso preconceito, porque não deve haver preconceito no que diz respeito a levar a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Deus não faz acepção alguma de pessoas. Nós temos aqui ilustrado para nós vários continentes, várias etnias, vários povos, várias línguas, pessoas diferentes, culturas diferentes, porém o Evangelho deve ser levado a todo lugar. Amém, amados? Então, missões é o instrumento, é um canal que Deus ensina para nós,
de que nós precisamos ir. E a história desta noite, amados, nos mostra que não há ninguém fora do alcance da graça de Deus. Porém, deve haver uma disposição nossa de entregar esta mensagem. O versículo 6 nos diz: e estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois, vírgula, o que diz a Bíblia? Cansado do caminho. Isso mostra para nós que além de disposição, nós precisamos vencer o quê? O cansaço. Jesus está ali cansado do caminho, mostrando para nós que é necessário disposição e é necessário fazer, ainda que cansado. Quem disse que nós temos que estar descansados? Devemos fazer, amados, ainda que cansados, a obra do Senhor. Amados, foi a única chance que aquela mulher teve naquele dia, e ela abraçou aquela chance. Jesus quebrou as barreiras essas que o ser humano cria. O ser humano cria barreira, mas ele foi ao perdido e ele pregou ao perdido, mostrando que é sim necessário e é importante, e a Bíblia nos diz que aquela mulher entendeu. Guarda isso. Nós começamos a ler a partir do versículo 25, a mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier nos anunciará tudo. O contexto, até chegar a esse momento, o contexto daquela conversa, Jesus ali, reconhecendo ela, falando sobre as coisas dela, e ela falando com Jesus, e Jesus acertando sobre a vida dela, e eu imagino que tudo aquilo foi despertando algo no coração dela. Ela mencionou tradicionalismo, ela mencionou religião, ela mencionou lugar, e tudo que ela falava, Jesus a confrontava, até o momento que ela disse: Senhor, eu sei que o Messias vem, e quando ele vier, ele vai nos ensinar. Naquele momento, cá para mim, ela já estava desconfiada, e Jesus olha para ela e diz: eu o sou, eu que falo contigo. E ela tem um encontro pessoal com Jesus naquele momento. Interessante, meus amados, que a fé daquela mulher foi uma fé simples. Ela não viu Jesus operar nenhum milagre. Jesus já havia operado alguns milagres. Muitos creram em Jesus pelos milagres que ele operava, mas aquela mulher não. Ela creu de uma forma simples naquilo que Jesus lhe havia dito. Ela ouviu as palavras de Jesus e ela creu no Senhor. Jesus falou com ela e ela creu. Aí isso me leva a pensar: eu posso falar a palavra de Jesus. Eu não preciso, como algumas igrejas fazem, tentar criar espetáculos para as pessoas crerem em Jesus. Eu apenas preciso, com compaixão no meu coração, vencendo o cansaço, entendendo que a graça de Deus pode ir em todos os lugares. Eu devo abrir a minha boca, eu devo falar da palavra de Deus, e a palavra que é a verdade pode causar um impacto no coração das pessoas, e eles podem crer na palavra de Deus. Amém, amados? Ela acreditou na palavra, uma fé simples, repito, não teve nenhum espetáculo, foi simples, foi uma fé sincera, tão sincera, que a Bíblia nos diz, e nós lemos, versículo 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens. O que ela ouviu, o que ela entendeu acerca de Jesus, não apenas fez crer, mas fez com que ela, ao acreditar nisso, aquela fé era tão sincera, que ela entendeu: eu preciso compartilhar isso. Amém, amados? A Bíblia diz que ela deixou o seu cântaro. O que era o cântaro? O lugar de colocar água. O que ela estava fazendo ali? Ela foi buscar água. Mas o que ela, quando entendeu de Jesus, o que é que ela fez? Ela deixou aquilo que era o propósito dela, da vida dela. Ela deixou o que ela havia ido fazer, buscar água. E ela entendeu: tem algo que é mais importante. Eu preciso falar de quem eu encontrei.
eu preciso falar de quem me conhece, eu preciso falar do Messias, eu preciso falar do Salvador, eu preciso falar. Você entende isso, meus amados? Uma fé sincera por parte daquela mulher, e ela foi e contou, ela compartilhou com as outras pessoas, e muitos ali creram na palavra dela. Mas uma fé salvadora. Amados, aquela mulher foi buscar uma água, e nós sabemos que água é importante. Obrigado, irmão Estevão. Água é importante, água é sinal de vida, mas a água que Jesus disse, a água que eu der, essa quem tomar nunca mais terá sede. Ela entendeu, e ela entendeu, a água que é Jesus, a salvação, é mais importante do que o cântaro que eu tinha em mãos, e ela correu para avisar a cidade. Eu disse que eu vou ser breve nessa noite, mas eu quero que você fixe isso neste momento de introdução da mensagem. Entenda, Jesus, cansado do caminho, com entendimento e disposição, foi a daquela mulher, vencendo preconceitos, vencendo barreira. Aquela mulher ouviu, entendeu, converteu-se, e ela quis falar isso às outras pessoas. E agora, amados, entenda isso. Os discípulos, onde estavam os discípulos? Quem são os discípulos? Os discípulos, a Bíblia diz, e nós entendemos que discípulos são aqueles alunos, aqueles que estão aprendendo com o mestre, são aqueles que estão ouvindo tudo do Senhor, sendo preparado para que quando o Senhor ressuscitasse, eles pudessem dar continuidade à obra que o Senhor veio fazer. Eles que já estavam com o Senhor há algum tempo, vendo o Senhor, participado do Senhor, já tinham ouvido do plano do Senhor, eles estão voltando da cidade com comida. Interessante, irmãos, que o versículo 27 nos diz: e nisto vieram seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Nosso mestre falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Eles viram, deve ter engolido, não abriu a boca, deve ter achado estranho, Jesus conversando com a mulher. Aonde que eles estavam? Em Samaria. Jesus conversando com a mulher samaritana. Eles viram, ainda bem que eles não abriram a boca, nem Pedro naquele dia. Pedro deve ter coçado a garganta, de vontade de questionar: Senhor, o que vão falar do Senhor? Não falou nada, só viu. Mas aquela mulher saiu correndo, e ela foi na cidade falar de Jesus. E os discípulos chegam: Senhor, eis aqui comida. E o que Jesus diz para eles? Uma comida eu tenho, que vocês nem sabem o que é. Senhor, alguém lhe trouxe comida? Amados, guarde isso. Enxergue a obra de Deus como sendo prioridade, porque é isso que Jesus Cristo quis mostrar com esse texto, a eles e a nós. Versículo 31, entretanto os discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. E ele, porém, lhe disse: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe porventura alguém algo para comer? O que é que os discípulos tinham na cabeça? Comida. Tudo bem, eu sei que o pastor Douglas também pensa muito em comida. Eu disse, eu já comi 5 vezes aqui na casa dele, e ele já falou que vai ter comida, e ele já falou que amanhã vai ter almoço, e ele já falou que a igreja gosta de comer. É importante, pastor, e eu também, nós temos muito disso lá na nossa igreja. Mas, amados, isso aqui tem uma grande lição para nós. Os discípulos estavam entusiasmados e envolvidos com comida, e Jesus disse para eles o quê? Uma comida tenho. E qual era a comida que ele dizia? Fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amados, os discípulos preocupados com o que comer, e cá para nós, era legítimo. Eles foram comprar algo, arrumar algo para Jesus, e eles voltam com aquele pensamento:
Por isso que eu quero que você guarde isso no seu coração. Às vezes nós estamos envolvidos com coisas que são legítimas, mas eu não estou dizendo de coisas que são legítimas, eu estou dizendo de coisa que é prioridade. E o que é prioridade, pastor Alexandre? É fazer a vontade de Deus. Isso é prioridade, fazer a vontade de Deus. Olha só, trabalho é necessidade, sim ou não, igreja? Claro, a Bíblia diz que aquele que não trabalha, que não coma. Deus não aprova a preguiça, você tem que trabalhar para comer, porém a obra de Deus tem que ser feita também. Se eu tiver que escolher entre o trabalho, ou um trabalho que permita eu estar na igreja, e um trabalho onde me impeça de estar na igreja, adivinha qual que eu vou escolher? Aquele que me dá como razão para estar na igreja. Talvez eu não vou ganhar o tanto que eu ganharia do outro, não tem problema, a minha prioridade é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Jesus. Eu não quero jamais, lá na frente, perceber que um filho meu desviou-se do caminho do Senhor, ainda que tendo tudo em suas mãos. Talvez teve um tênis de uma marca melhor, teve uma roupa de uma marca melhor, teve um celular de uma marca melhor, talvez eu até tive condições de dar uma vida melhor para minha família, mas talvez eu perdi o meu filho lá na frente, porque eu não parei para prestar e dar atenção naquilo que é prioridade, e a prioridade, irmãos, é fazer a vontade de Deus. Os homens pensaram em comida. Amados, aquela mulher pensou em falar de Jesus. O que ela foi fazer? Buscar água. Quem ela encontrou? Jesus. O que ela fez? Foi para a cidade. Falar da água que ela encontrou? Ela foi falar de Jesus que ela encontrou. Os discípulos que já viviam com Jesus há muitos dias, já havia visto muito mais coisa que aquela mulher havia visto. Os discípulos foram lá e compraram comida. Interessante que nenhum dos que vieram da cidade falaram: nós viemos porque nós ouvimos pela palavra dos discípulos. Não, eles vieram porque eles ouviram pela palavra de quem? Da mulher. Entendeu o que é prioridade? Prioridade, irmãos, nós precisamos olhar para a obra de missões como sendo prioridade. Eu vou dar alguns exemplos aqui e você vai entender o que eu estou querendo dizer sobre prioridade. Descansar é bom? Sim ou não? Depois de um dia de trabalho, o que nós queremos? Descanso. Mas já pensou? A bênção que é sair e falar de Jesus para alguém? E tem pessoas que dizem: eu estou tão cansado que eu não consigo sair e falar de Jesus para alguém, porque eu estou muito cansado. E eu entendo, irmãos, trabalho cansa. Semana passada eu estava fazendo o telhado da frente da segunda igreja, e amados, eu tive que parar algumas vezes, eu estava banhado de suor. Houve um momento que eu estava com as pernas bambas, trabalhando sozinho, fazendo o madeiramento. Eu fiz toda a parte de calha, e depois eu fiz o madeiramento. Eu não aguentava mais. Eu sei, um dia como aquele é um dia atípico, e realmente tudo que nós mais queremos é o quê? O descanso. Mas quando eu penso, se eu saísse e conseguisse falar de Jesus para alguém, e alguém aceitasse Jesus, que bênção seria. Sim ou não, amados? Pense só, por exemplo, comprar uma roupa nova, é gostoso, sim ou não? É gostoso. Vai lá, busca uma roupa nova, nossa, que gostoso. Mas comprar uma Bíblia e dar de presente para um amigo de trabalho, a roupa nova é gostoso, mas dar uma Bíblia para alguém não é uma delícia também, amados? É esse tipo de coisa. Investir em missões. E aí nós pensamos: puxa vida, né? Amanhã eu vou falar sobre isso. Quero até ver, estou olhando o rostinho de vocês. Amanhã eu vou falar sobre oferta, sobre investimento missionário. Se você não vir, é porque você não gosta de ofertar, estou brincando, tá bom? Ofertar para missões. Parece que, puxa vida, o trabalho é tão difícil, ganhar é tão complicado, e investir em missionários, amados, é prioridade nossa. A igreja tem que pensar nisso como sendo algo muito importante em nossas vidas, prioridade. Então, enxergue a obra do Senhor como prioridade. Quando eu dou aula de evangelismo, eu uso uma ilustração. Alguém aqui já viu uma criança engasgada? Como você se sente diante de uma criança engasgada?
tranquilo, né? Deixa ela engasgada. É assim que a gente se sente? Eu entro em desespero quando eu vejo uma criança engasgada. A humanidade perdida indo para o inferno é como uma criança engasgada. E nós não poderíamos ficar tranquilos, como se nada tivesse acontecendo. O mundo está morrendo e indo para o inferno. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, o Senhor Jesus nos diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele está falando de uma necessidade muito maior, a necessidade de fazer a vontade do Pai. Amados, o que falta hoje em dia não é entendimento, o que falta é o reconhecimento da prioridade, da importância de falar sobre Jesus Cristo. Então a primeira coisa que nós enxergamos no texto que nós lemos é prioridade. Os discípulos vêm: Senhor, a comida está aqui. E ele diz: eu tenho uma outra comida que é muito mais importante. Qual é a comida? É fazer a vontade do Pai. Qual é a comida dessa igreja? É fazer a vontade do Pai. E entenda, quando nós estamos envolvidos nisso, em fazer a vontade do Pai, nós somos alimentados, irmãos. Deus nos alimenta, tá bem? Segunda coisa, enxergar a obra como urgência. O versículo 35, porque não apenas o Senhor enxergava a obra como algo de prioridade, mas o versículo 35, não dizei vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Brancas. Urgência. Jesus, meus amados, os discípulos chegaram, viu a mulher conversando com Jesus. Os discípulos pensaram em comida, compraram comida, trouxeram comida. Era isso que eles enxergavam. Mas a Bíblia diz que Jesus diz o quê? Eis, levantai os vossos olhos e vede. Ele usa a expressão da ceifa, da colheita. Os irmãos aqui, por viverem, provável, muitos de vocês sabem, e talvez até mais do que eu, porque eu morei até só 15 anos na roça, e os irmãos talvez ainda tenham uma experiência maior do que eu com agricultura. Qual é o momento mais feliz de quem planta? É o momento da colheita, não é verdade? Você ir lá e colher, porque você investiu nisso, você arou, você semeou, você carpiu, você irrigou, você agora vai colher. Nós não importamos se o trabalho cansa, nós não nos importamos, nós queremos é colher, ver a recompensa. E Jesus diz, meus amados, o campo está branco, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E quem trabalha na terra, eu me lembro, quando no tempo que eu morava na roça, naquela época, mês de setembro, nós já começávamos a queimar as roças. Meu pai primeiro colocava fogo, fazia acero, colocava fogo, queimava um pouco da vegetação que estava seca e esperava as chuvas. Aí nós começávamos a destocar, arrancar toco e tal, e falava, reunia as coivaras no meio da roça e colocava fogo de novo. E aí esperava as primeiras chuvas. Chovia, corria a enxada e já ia e plantava. Era capinava 2 vezes e pronto para a colheita. E na hora da colheita era aquela alegria. E juntava os tios, e juntava as pessoas, e vinham. E naquela época, eu com 15 anos de idade, aí meu tio dizia, ó, se for me ajudar a colher, pode dirigir no trator. E aí nós gostávamos de dirigir trator, a gente ia, só para dirigir trator, e trazia, e ia, e trazia. Era uma festa a colheita. Porém, eu me lembro de algumas vezes que chovia demais, na época de colher feijão, e aí meu pai dizia, vai perder o feijão, vai perder o feijão, e houve vezes que nós perdemos feijão, porque choveu demais, falava mela o feijão, né? Não tinha como colher. A tristeza para quem planta, perder a colheita. Por isso que Jesus disse, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa.
levante os olhos, discípulos, ele falou para eles, e percebam, talvez naquele momento, já estava chegando pessoas, por causa da palavra da mulher, talvez eles já estavam chegando, e Jesus deve ter falado, gente, olha, a ceifa já está branca, precisa levantar os olhos, porque já está branca, a ceifa está branca. Ele diz, vocês não dizem que falta um tanto de mês? Não, não falta nada, já está pronta. Amados, o que é que falta para vocês envolver ainda mais com a obra missionária? O que é que falta para fazer missões? O que é que falta para ganhar almas? Falta mais nada, está todo mundo branco, está pronto para colher, amém, amados? Está pronto, precisamos fazer, precisamos enxergar a urgência. Sabe por quê? Eu não sei aqui, lá em Serrana, tem um carro de som, que ele passa nas ruas quando morre alguém, ele bate um sino. Um sino? O que é aquele? É um sino, né? E toda vez que bate, você está fazendo o que você para e tenta ouvir o nome de quem morreu. Quase todos os dias, às vezes 2 vezes ao dia, passa o carrinho de som. Pá. Aquilo lá é como se fosse um cutucão no povo, no salvo. Ou, morreu mais um, será que era salvo? Será que era salvo? Os irmãos estão entendendo? Sim. Por que urgência, irmãos? Todo dia morre gente, nem todos que morrem estão preparados para morrer. Eu sei que a gente vai lá no velório e as pessoas olham lá e diz o quê? Descansou. Todo mundo que morre descansa? Só descansa quem morre em Cristo Jesus. Por isso há urgência, por isso Jesus diz, levantai os vossos olhos e vede, não dizeis vós ainda que há 4 meses, até que venha a ceifa, eu vos digo, ou seja, os teus olhos, discípulos, os teus olhos, igreja de Serrana, os teus olhos, igreja Macedônia em Cássia, os teus olhos veem algo, mas ouça o que eu estou dizendo, levante os olhos e vede agora a urgência. 4 meses morre muita gente, 2000 anos já se passaram, já morreu muita gente, e quanto antes fizermos a obra do Senhor, é melhor, amém, irmãos? Cássia, crescer, encher esses bancos, e enquanto trabalha para encher esses bancos, fazendo a missão aqui em Jerusalém, faça missões em outros lugares também. Que bênção é! As portas se fecham, mas o pastor Christian está pregando lá em Senador, e o outro pastor está pregando lá em outro lugar, e o outro missionário, ou seja, os irmãos estão trabalhando ao mesmo tempo, porque entendem da urgência. Eu não vou esperar 4 meses, eu não vou esperar a igreja construir, não, eu vou fazer agora, e eu vou fazer simultaneamente, eu vou encher essa igreja, e eu vou mandar ofertas, para que outros também possam falar, porque eu entendo que a missão, ela é prioridade. Segundo a visão de quem? A do pastor Alexandre que veio pregar? Não, amados, segundo a visão de Jesus. Jesus disse, a minha comida, discípulos, vocês estão atrás de comida para me comer, a minha vontade, ou seja, a prioridade é fazer a vontade de Deus, e amados, a vontade de Deus é que todos se salvem. Jesus mostra para eles a urgência. Então nós vemos, enxergue, igreja, a prioridade, enxergue a urgência, e o versículo 36 em diante, enxergue a bênção, porque talvez você imagina, vixe, lá vem o pastor colocar peso sobre nós, ele diz que eu canso e eu não posso estar cansado, eu tenho que sair para evangelizar, ele diz que talvez então eu não posso comprar aquele tênis de marca que eu gostava de comprar, porque eu preciso dar uma Bíblia de presente para algum amigo, ou porque eu tenho que investir em missões, e talvez você está pensando, ele está querendo mexer no meu tempo de descanso, ele está querendo mexer no meu dinheiro, ele está querendo mostrar para mim sobre a questão de urgência, colocar peso no meu coração, então agora eu tenho que ficar como aqueles fanáticos. Eu não estou querendo colocar peso em ninguém, eu estou dizendo o que a palavra de Deus nos diz, a cosmovisão do próprio Cristo, que olhou e mostrou para os seus, você é de Jesus? Você é de Jesus? Então você tem que enxergar o que Cristo estava ensinando para aqueles que estavam próximos, e ele diz, gente,
A minha vontade é fazer a vontade do Senhor, e a vontade de vocês tem que ser a mesma. Gente, é urgente, não tem 4 meses não, porque nós não sabemos se temos sequer mais um dia. Então faça agora. Só que tem um detalhe. Olha que bênção, irmãos. 36. E o que ceifa, o que diz a Bíblia? Recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos façam o quê? Se regozijem, ou seja, se alegrem. 37. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. E meus amados, aquilo que talvez para nós poderíamos pensar é tristeza, é peso, vai mexer com o meu descanso, vai mexer com o meu bolso, vai mexer com a minha consciência, vai me impulsionar a fazer, vai me impulsionar a me envolver mais. Mas o Senhor Jesus diz o quê? Tem o que, irmãos? Galardão, tem recompensa, tem alegria, tem regozijo. Tanto o que semeia, tanto o que ceifa, tem alegria. Amém, amados? Envolver em missões é algo que vai resultar para nós alegria, cá para nós. Comer é bom, sim ou não? Sim ou não? É bom. Mas depois de 1 ou 2 dias, aquela comida já era, virou esterco. Não é verdade? Minha esposa fez uma cara para mim. Eles são simples igual eu. Mas é verdade, não é, amados? Aquilo que nós tanto priorizamos. O povo investe tanto em beleza. Eu nunca precisei investir nesse negócio. Eu às vezes uso umas roupinhas para tentar enganar um pouquinho, mas esse negócio de beleza eu já sou conformado comigo nessa área. Mas não adianta. As rugas vêm, as dores vêm, as coisas vêm. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, a palavra do Senhor nos diz, que nós não devemos ajuntar tesouros nesta terra. Sabe por quê? Aqui tudo, a traça, a ferrugem, consome, destrói tudo. Ajuntei tesouros aonde, diz a Bíblia? No céu. Amados, o que nós investimos na obra missionária, isso é eterno. Isso é eterno. É eterno para aqueles que foram salvos, é eterno para nós também. A Bíblia diz, irmãos, para aquele que semeia, para aquele que ceifa, tem galardão. Isso está registrado para nós, lá em 2 Coríntios capítulo 5, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18 e 19, tem uma coroa muito especial para aqueles que ganham almas. Então fazer missões, irmãos, traz para nós uma coroa chamada a coroa da glória, que é a coroa para aqueles que ganham almas. Tanto que semeia, quanto que ceifa, e quanto aquele que é ceifado. Porque, você semeia. Os missionários no campo estão colhendo almas para Cristo. Você recebe bênção de Deus, porque você semeou. Os outros receberam bênção de Deus, porque colheram e viram pessoas sendo salvas. E os que foram salvos, são abençoados também. Então a obra de missões, meus amados, é uma obra abençoadora. O salmista escreveu no Salmo 126, versículo 5, o que semeia em lágrimas, cegará com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Amados, que bênção. Mas tem que entender esta mensagem de Jesus. Qual é a mensagem de Jesus para a igreja em Cássia nessa noite? Levantai os vossos olhos e vede. Vede o que, pastor? Primeiro, a prioridade. O que é a prioridade? Fazer a vontade de Deus. Vê a urgência. Qual é a urgência? Você está achando que tem 4 meses? Você está achando que tem muito tempo? Não, faça a obra porque é urgente. Urgente. E enxergue
as bênçãos. Que bênção, pastor? Almas salvas. Almas salvas. O que semeou vai alegrar-se. O que colheu vai alegrar. O que foi colhido está indo para o céu. Regozijo também. Amém, amados? Então, a bênção de Deus é envolver-se em missões. Você sabia que tem igreja que as pessoas vivem uma religiosidade durante toda a sua vida? Eles constroem templos enormes. Eles vão vez após vez na igreja para ser abençoado. Existe algum problema, pastor, em ir na igreja para ser abençoado? Não, desde que isso não seja o fim, apenas. Eu sou abençoado em estar na igreja, mas eu não vou na igreja apenas para ser abençoado. Eu vou por causa da palavra de Deus, eu vou para adorar a Deus. Ser abençoado é uma consequência que acontece, porque na igreja tem Bíblia, na igreja tem o Espírito Santo, na igreja tem comunhão, na igreja tem adoração, na igreja tem pregação, na igreja tem salvação, na igreja tem edificação, e tudo isso nos abençoa, amém, amados? Mas tem pessoas que só pensam, eu vou para ser abençoado. Não. Então tem gente que só constrói templos, e faz de tudo para a igreja ser abençoada. Quer ser realmente abençoado? Envolva-se no processo de ganhar almas, de fazer missões, enxergar como o Senhor Jesus enxerga as coisas. É interessante que a Bíblia diz, sim, estando Jesus na terra, ele entrava na sinagoga, ele estava nas reuniões, mas a palavra de Deus nos diz lá no Novo Testamento, que os irmãos iam de casa em casa, pregando e ensinando, e eles iam fazendo a vontade daquele que nos enviou. A Bíblia diz que no meio de um avivamento, pessoas sendo salvas, o Espírito Santo de Deus falou com um homem, vai lá no caminho tal e fale com o rapaz. E a Bíblia diz que Filipe foi e pregou para um único homem, e chegou e disse, entende tudo o que lê? E ele disse, como que eu posso entender se não quem me ensina? Era religioso, saiu lá da Etiópia, veio a Jerusalém, adorou, fez o que todo mundo fazia, voltou lendo as Escrituras, mas não entendia. Mas o Espírito falou, vai lá, Felipe fala para ele, e foi, ensinou, ele foi salvo. Amém, amados? Ensinando para nós a importância, a urgência de irmos e falar a palavra de Deus para as pessoas. Que Deus nessa noite ajude-nos, primeiro, a enxergar a prioridade. A razão da nossa existência é enxergar, tem uma obra que é a prioridade, é fazer a vontade de Deus, é enxergar a urgência. Se demorarmos, pode ser fatal. Pense nisso, irmãos. Se nós demorarmos, pode ser fatal. Enxergar a bênção, todos vão se regozijar, todos. Envolver mais em missões é algo que traz alegria no nosso coração, da nossa igreja. Amados, Serrana é uma igreja feliz, porque nós participamos de missões. Não tem ninguém rico na nossa igreja, ninguém, financeiramente ninguém. Mas nós estamos envolvidos em algo, e de repente surgiu uma oportunidade de comprar 2 terrenos, lá em Serra Azul, para construir uma igreja, e eu disse, igreja, vamos comprar? Os irmãos, pastor, o que o senhor acha? Eu disse, pela fé nós podemos, e nós compramos 2 terrenos em Serra Azul, investindo em missões. Alguém se levantou e disse, nós não podemos, o pastor de lá vai ficar sem oferta. Eu disse, não, Deus nunca vai fazer isso, deixar um servo de Deus sem oferta, mas eu creio que nós podemos, e nós compramos os terrenos, começamos a pagar. Pastor Kleber nunca ficou sem receber um mês da nossa igreja, fomos pagando o terreno, e Deus nos deu alegria de ter irmãos dos Estados Unidos que associou-se a nós com 75% de dinheiro, e construímos a igreja em Serra Azul. Irmãos, nós estamos pagando os terrenos, nunca deixamos de pagar, e Serra Azul hoje tem uma igreja, eles já sustentam 17 projetos missionários. Nós demos 2 terrenos para Serra Azul, de 10 por 20, 400 metros quadrados. Um dia eu indo para o meu escritório,
E eu encontrei uma vereadora da nossa cidade, eu disse, escuta, por que a igreja católica tem terreno em todo o bairro? E nós temos que comprar terreno. Ela disse, pastor, se a sua igreja estiver certinha com a receita, e com o INSS, faz um projeto e entrega para a prefeitura, quem sabe o senhor ganha uma área. E eu fiz, pedi para a igreja orar, nós ganhamos 1.680 metros quadrados, onde nós construímos a segunda igreja. Irmãos, a igreja de Serra Azul, hoje está com 60 pessoas, 17 projetos missionários, pastor Kleber nunca deixou de receber, e nós construímos a segunda igreja. Irmãos, Deus continua sentado lá no trono, a obra continua se fazendo, nós tínhamos 38 projetos missionários, hoje já é 55, nós nunca deixamos, a igreja cresceu. Irmãos, regozijo todo mundo, guarde isso no seu coração. Quando nós terminamos de construir o último, esse é o último, quando nós terminamos de construir lá Serra Azul, os americanos, eles são muito rigorosos, eles, olha, a obra fechou em 140 mil reais, nós ofertamos tanto e vocês tanto, nós demos 6.800 reais a mais, nós queremos o dinheiro de volta. E nós construindo Serrana, sem um centavo no caixa, várias parcelas já no cartão de crédito. Falei, meu Deus, pastor Rômulo, fala para eles que a gente vai parcelar. O pastor Rômulo disse, nem pense em parcelar com eles. O americano não tem esse negócio de parcelamento. Cartão, eles passam cartão, é na hora, tem que pagar. E eu disse, irmãos, vamos levantar uma oferta. E naquela noite nós levantamos uma oferta, e ainda faltava 800 reais. O pastor Rômulo disse, não, pode deixar, eu culpo para vocês, mas pague os irmãos dos Estados Unidos. Aí nós pagamos o que passou deles. Corri no pastor Kleber, ajuda Serrano, nós levantamos uma oferta sem poder. Aí ele disse, tudo bem, vamos ofertar. Eu disse, pastor, pela fé. Ele disse, pastor Alexandre, nossa igreja não pode. Nós estamos começando. Eu disse, não sei, pastor, mas Serrana também não pode, ajuda nós. Ele disse, tá bom, vamos ajudar. E ele nos ajudou. Depois de um mês, os Estados Unidos mandou uma carta, olha, reconhecemos o trabalho do pastor Alexandre, reconhecemos a fidelidade de vocês, a prontidão em nos cooperar conosco, estamos devolvendo reajustado, porque era em dólar e o dólar tinha subido, e nós recebemos um valor muito maior do que nós. E eu disse, igreja, vocês lembram quando eu disse para vocês que Deus é fiel para nos abençoar? E o Senhor nos abençoou, e nós investimos, devolvemos valor para o pastor Kleber. Irmãos, Deus é infinitamente muito maior para nos dar além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Faça a obra do Senhor, guardando esses 3 pontos. Entenda a prioridade, entenda a urgência, e entenda, vocês serão abençoados. Serrana tem provado dessa bênção, e não há dúvida que vocês também provarão. Envolva-se nisso, faça missões, vale a pena.